Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada da ISA Energia Brasil SA, sabe? Aquela empresa super importante na transmissão de energia aqui no Brasil. E para isso a gente está com uns documentos bem recentes dela. Exato, a gente pegou o relatório trimestral, o ITR do segundo trimestre de 2025 e também a apresentação que eles fizeram no Investor Day, agora em 2025. Material quente. Isso, e o nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto, sabe? Extrair o que realmente importa desses documentos para a gente entender como a ISA está hoje, o que ela tem de bom, onde estão os desafios e o que ela mesma está planejando para o futuro. Tudo baseado só no que está nesses papéis. Então, para começar, vamos situar melhor a ISA Energia Brasil? Olhando lá no material do Investor Day. Não é uma empresa pequena, né? De jeito nenhum. É um colosso no setor. Pensa assim, é uma das maiores transmissoras do país. Tem mais ou menos 23 mil quilômetros de linhas. 23 mil, uau! É muita linha e 132 subestações cobrindo 18 estados. Para ter uma ideia da dimensão, ela transmite uns 30% de toda a energia do Brasil. 30%? E em São Paulo esse número é ainda mais impressionante. 95% da energia que chega no estado passa por linhas dela. Fora que ela tem um papel estratégico, para escoar a energia renovável, que está crescendo muito. Entendi, o tamanho é indiscutível. Mas e o desempenho mais recente? O que o relatório do segundo trimestre de 2025 mostrou? Foi bom? Olha, foi um misto, sabe? Se a gente pega a receita operacional líquida, no segundo TRI de 25, ela foi de 1,43 bilhões. Isso foi uma queda, sim, comparado com o mesmo período de 2024, que tinha sido 1,66 bilhão. Mas quando você olha o semestre inteiro, os 6 primeiros meses de 2025, aí a receita até subiu um pouco. Foi para 3,84 bilhões contra 3,64 bilhões no primeiro semestre de 2024. Curioso isso. Uma coisa no trimestre, outra no semestre. O que explica essa diferença toda? Basicamente, são duas coisas principais acontecendo ao mesmo tempo, meio que se contrapondo. Por um lado, tem a receita de infraestrutura. Essa deu um pulo enorme no segundo trimestre. Ah, é? Quanto? Foi para 1,38 bilhões. No ano passado, no mesmo período, tinha sido 832 milhões. Isso vem direto dos projetos novos que estão em construção, sabe? Piraquê, Serra Dourada, Itatiaia. Estão construindo muita linha nova e isso gera essa receita agora. Ok, faz sentido. Construção bombando. E o outro lado? O outro lado é a remuneração dos ativos da concessão. Essa é a grana que eles ganham pelos ativos que já existem, as linhas antigas. E essa parte, desabou. Desabou como? Ficou negativa, menos 64 milhões de reais no trimestre. No ano passado, tinha sido mais de 680 milhões positivos. O relatório explica que foi por causa de uma revisão no fluxo de caixa que eles esperavam receber pelo componente financeiro das instalações mais antigas, do tal serviço existente. Uma questão mais técnica, regulatória. Entendi. Então, receita nova subindo forte, receita antiga caindo muito. E os custos? Como ficaram nessa história? Os custos subiram, e subiram bem. Os custos dos serviços, que incluem construir, operar, manter, aumentaram 57% no segundo trimestre, comparando com 2024. Chegaram a 1,24 bilhão. Nossa, 57% é bastante. É o reflexo direto dessas obras andando rápido e dos investimentos para melhorar a rede que já existe, E as despesas gerais administrativas também subiram, quase 17%. Certo. E a parte financeira, juros, dívida, essas coisas? Aí também apertou. O resultado financeiro ficou bem mais negativo no semestre. Um prejuízo de 703 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2025. No ano passado, tinha sido 492 milhões negativos. E por quê? Principalmente por causa de mais despesa com juros das debêntures, que são os títulos de dívida da empresa, e também por causa de variações monetárias. Os cenários de juros impactam, Com certeza. Bom, colocando tudo isso na conta, receita de construção forte, mas a remuneração antiga caiu, custos subindo, financeiro pesando mais. Como ficou o lucro no final das contas? O lucro líquido consolidado sentiu impacto sim.
No segundo trimestre de 25, ficou em 232 milhões de reais. Foi bem menos que os 550 milhões do mesmo trimestre de 2024. E no semestre? No semestre, a queda também foi relevante. De 1,2 bilhão de lucro em 2024 para 957 milhões agora em 2025. Certo. Então, a foto que esses números pintam é de uma empresa investindo pesado para crescer, né? Isso traz receita de obra, mas aumenta custo. E aí, uma mudança na remuneração antiga e os juros mais altos acabaram machucando o lucro agora. Seria tipo umas dores de crescimento? É uma ótima forma de colocar. É um ciclo de investimento muito intenso. Gera receita nova, claro, mas pressiona os custos e o resultado final no curto prazo. Essa queda na remuneração específica e o aumento da despesa financeira foram, assim, cruciais para essa foto do período. Para a gente saber se é só uma fase ou algo mais, a gente precisa olhar os pontos fortes e a estratégia que o Investor Day detalhou bem. Perfeito, então vamos para isso. Quais são os trunfos da ISA que esses documentos ressaltam? O que faz ela se destacar mesmo com essa pressão nos números recentes? Olha, são vários pontos fortes. O primeiro, e para mim um dos mais impressionantes, é a capacidade que eles têm de executar os projetos. O histórico é muito bom. É mesmo? Sim, eles apresentaram lá que entregaram 14 grandes projetos, aqueles greenfield, sabe, do zero, entre 2019 e 2025. E o impressionante, a média foi entregar esses projetos com 7 meses de antecipação em relação ao prazo da ANEEL. 7 meses antes? Nossa! E não é só isso. Além de entregar antes, eles conseguiram gastar, na média, 30% menos do que o CAPEX, o investimento que a ANEEL tinha previsto para esses projetos. Peraí, entregar 7 meses antes e gastando 30% menos do que o previsto, isso é muito fora da curva para obra de infraestrutura, né? É muito significativo, sim. Eles até dão exemplos recentes. O projeto Água Vermelha entregaram 16 meses antes do prazo e com 16% de economia no CAPEX. O Minuano, 4 meses antes e 14% de economia. Isso mostra uma capacidade técnica e de gestão de obra muito grande. Realmente impressionante. Além dessa execução fantástica, o que mais se destaca como ponto forte? A disciplina financeira é outro pilar forte. O famoso AAA. Exato. Isso quer dizer que o mercado vê a empresa como muito segura para emprestar dinheiro. E eles mostraram que o custo médio da dívida deles está abaixo das taxas de referência, tipo Selic nem TNB. Conseguiram até emitir debêntures recentemente, a 18ª e 19ª emissões, com um custo mais baixo que o do próprio governo. Isso é um feito e tanto. Sem dúvida, reflete a confiança na gestão. A alavancagem, que é a relação entre dívida líquida e a geração de caixa, o EBITDA ajustado, está em 3,43 vezes. É um número considerado saudável para o setor, que tem receita previsível. Ok, execução nota 10, gestão financeira elogiada e os ativos em si, a base do negócio. É um portfólio bem forte e diversificado. São 34 concessões espalhadas por 18 estados. A RAP, que é a receita anual permitida pela ANEEL, por essas linhas todas, está em 6,4 bilhões nesse ciclo. E tem um equilíbrio legal aí. Como assim? Uns 56% dessa receita vem da concessão mais antiga, a Paulista, que é super estável. Os outros 44% vêm dos projetos mais novos, que eles ganharam em leilão, os Greenfield. Então, mistura a segurança da base antiga com o potencial de crescimento dos novos. E tinha aquela discussão antiga sobre a remuneração desses ativos mais velhos, a tal da RBSE, né? Como ficou isso? Resolveu? Resolveu. Esse foi outro ponto positivo que eles destacaram muito. A ANEEL finalmente bateu o martelo em junho de 2025 sobre o componente financeiro da RBSE. Era uma compensação por investimentos antigos na rede básica. Ah, que bom. Era uma novela isso, né? Era uma novela longa. E a decisão encerrou a discussão e trouxe mais clareza. Agora a empresa tem 3,8 bilhões confirmados para receber por isso até 2028. É uma grana importante que vai entrar no caixa. Ótimo! E pro acionista, qual a mensagem que esses documentos passam? Tem retorno? A mensagem é de consistência. Eles mostraram um histórico forte de pagamento de proventos, seja dividendo ou JCP, que é o juro sobre capital próprio. De 2013 a 2024,
pagaram R$ 17,99 por ação. A política deles é distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, que é uma métrica do setor. E eles cumprem isso. Sim, e acabaram de anunciar mais 445 milhões em JCP. O Investor Day mostrou também que o retorno total para quem investiu na ISA tem batido benchmarks importantes como o Ibovespa e o CDI ao longo do tempo. Ok, então, juntando tudo, execução de projetos excelente, gestão financeira com crédito barato, um portfólio que equilibra estabilidade e crescimento, uma pendência regulatória-chave resolvida e um foco em retornar valor para o acionista. Parece uma base bem sólida mesmo. Essa base parece realmente forte. Mas, como a gente viu nos números, nem tudo são flores. Os próprios relatórios devem apontar desafios e riscos, né? Quais são os pontos de atenção que saltam aos olhos? O primeiro é justamente a pressão nos custos e no resultado financeiro, que a gente já falou. As notas explicativas confirmam isso. Custo operacional subindo, despesas administrativas subindo e o resultado financeiro mais negativo por causa de juros e variações monetárias. Isso continua sendo um ponto para ficar de olho, porque mexe com a lucratividade. E a dívida? Você falou que a gestão é boa, mas o tamanho da dívida preocupa? Olha, o volume é relevante. A dívida bruta consolidada estava em 14,1 bilhões no final de semestre. A líquida, tirando caixa, 12,2 bilhões. Para bancar todo aquele crescimento, a empresa está tomando mais dívida. Isso é arriscado. Bom, eles estão cumprindo as regras dos contratos com os credores, os covenants, e a gestão é vista como prudente. Mas é um volume alto, né? Exige atenção constante, ainda mais com juros que não estão baixos. Qualquer escorregada ou mudança no cenário pode complicar. Certo. Questão financeira monitorada. E fora isso, que outros riscos importantes aparecem nos documentos? Tem alguns bem específicos e com valores bem altos, sabe? Um deles é uma questão antiga ligada a uma lei de 1958. Lei de 58? Nossa. Pois é, sobre complementação de aposentadoria de funcionários de empresas estaduais antigas que a ISA absorveu. Por causa disso, a ISA tem um valor gigantesco para receber do governo de São Paulo. 2,65 bilhões de reais líquidos. 2 bilhões e 600 milhões a receber do governo. Exato. Isso está numa briga judicial há anos. Foi até destacado como ênfase pela auditoria no balanço. A empresa acha que vai receber, claro, mas tem uma provisão para perda de uns 500 milhões já. De qualquer forma, é um risco de crédito enorme e uma baita incerteza. Realmente um valor muito alto, dependendo de briga judicial com o governo, assusta um pouco. E tem mais coisa na justiça. Tem sim, a empresa tem 132 milhões separados, provisionados, para cobrir perdas que ela considera prováveis em processos cíveis, tributários, de terras. Mas o que chama mais atenção é que existem outros processos onde a perda é classificada como possível. E para esses não tem dinheiro guardado. Exato, não tem provisão. E o valor total desses processos de perda possível é de 797 milhões. Se perder, o impacto vai direto para o resultado. E ainda tem um caso específico, uma ação da Eletropaulo, hoje Enel, contra a ISA, discutindo umas coisas do passado, que o valor é de 2,9 bilhões. Quase 3 bilhões. É. Nesse caso, as decisões até agora têm sido a favor da ISA, mas ainda não acabou, tem recurso pendente. Então, é mais uma espada sobre a cabeça, né? Nossa, muitos processos e valores muito altos envolvidos. Exatamente. E para completar o quadro de riscos, tem aqueles que são normais do setor, mas não menos importantes. As revisões das tarifas pela ANEEL, que podem mudar a receita, o sobe e desce da taxa de juros, que afeta o custo da dívida e até o cálculo das obrigações de pensão, risco de crédito dos clientes, embora seja baixo nesse setor, o risco de conseguir ou não dinheiro no mercado para rolar dívida ou financiar projeto novo, e, claro, o risco de mudarem as regras do jogo, a regulação. O próprio Investor Day citou discussões sobre como vai ser a indenização no final das concessões mais novas, por exemplo. Ufa! Entendi. Então, do lado dos desafios, temos pressão financeira por causa dos investimentos, dívida alta para monitorar e, principalmente, essas incertezas jurídicas e regulatórias bem pesadas, com destaque para essa grana receber de SP e esses processos bilionários, fora os riscos normais do negócio.
É um cenário bem complexo de navegar. Diante desse cenário complexo, com pontos fortes, mas também desafios grandes, como a estratégia que eles apresentaram no Investor Day tenta levar a empresa adiante? O que eles planejam? A estratégia parece focada em algumas frentes principais. A primeira é continuar crescendo forte. Não vão tirar o pé do acelerador. Querem investir pesado tanto nos projetos novos que ganharam em leilão, os Greenfields. Aqueles 7 bilhões que você mencionou? Isso, 7,3 bilhões de investimento previsto para adicionar mais 1,1 bilhão de RAP anual. Projetos como Piraqué, Serra Dourada, Itatiaia. E também investir bastante em reforços e melhorias na rede antiga da Conceição Paulista para tentar compensar a queda natural da base de remuneração dela. Ok. Crescimento continua sendo a palavra de ordem. Que mais? Segundo, um foco bem forte em sustentabilidade e visão de longo prazo. Eles chamam de Estratégia 2040 e tem um compromisso net zero, de zerar emissões líquidas até 2050. Net zero até 2050 e até 2040? A meta intermediária é reduzir 60% até 2040. Isso inclui gerenciar melhor o gás SF6 dos equipamentos, buscar eficiência energética, usar combustível renovável na frota, ações de biodiversidade. É uma agenda ambiental e social bem clara. Entendi. Crescimento e sustentabilidade. Terceiro pilar. Inovação, pensando na transição energética, o Investor Day deu destaque para tecnologias como FACTS e SSC. São equipamentos que ajudam a controlar melhor o fluxo de energia e usar a rede existente de forma mais eficiente. É como conseguir passar mais carro na mesma estrada, sabe? Interessante. Tipo, otimizar o que já existe. Exato. Eles já têm o primeiro projeto desse tipo rolando e também estão de olho em oportunidades com baterias de grande porte, pensando naqueles leilões de reserva de capacidade que o governo está fazendo. Baterias. Legal. E o quarto pilar? O quarto, que amarra tudo, é manter a disciplina financeira e o retorno para o acionista. Continuar buscando ser eficiente, controlar custo, manter o rating AAA e a política de distribuir uns 75% do lucro regulatório. Faz sentido. Então é usar a força da execução e a base da Paulista para financiar o crescimento, se modernizar para a transição energética, ser mais sustentável e, ao mesmo tempo, manter a casa financeira em ordem e o acionista satisfeito. Essa estratégia parece conversar com aqueles riscos que você levantou, como a dívida, as incertezas. Ela tenta equilibrar, né? O crescimento e a modernização são vitais, mas custam caro e trazem riscos. A disciplina financeira e a eficiência são o contrapeso para tentar mitigar isso. Agora, as incertezas legais, como a de SP e os processos, essas são mais complicadas. A estratégia operacional não resolve diretamente, depende de decisões fora da empresa. A aposta deles é que vão conseguir navegar isso sem comprometer os outros planos. Entendi. Bom, então para a gente amarrar nossa conversa baseada nesses documentos, a ISA Energia Brasil se mostra como essa empresa enorme, essencial para o país, muito bom em fazer o que se propõe, construir e operar linhas, e com uma gestão financeira vista como prudente, o que historicamente deu bom retorno para o acionista. Exatamente. Mas, como a gente viu, ela está no meio de um investimento pesadíssimo. Isso traz as dores do crescimento. Custo maior, lucro pressionado agora, e carrega uma dívida considerável. E, talvez o ponto mais sensível, convive com essas incertezas legais e regulatórias que envolvem muito dinheiro, especialmente a dívida do governo paulista e as ações na justiça. O futuro vai depender de continuarem entregando os projetos bem, navegarem a regulação, administrarem a dívida e, fundamentalmente, terem sorte ou competência para resolver essas pendências legais a favor deles. E a estratégia clara. Usar os pontos fortes para crescer mais, modernizar com tecnologia e se adaptar ao futuro da energia, sem descuidar das finanças. Sim. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe? É uma provocação final, talvez. Considerando o tamanho dos investimentos que eles precisam fazer, o nível da dívida que já tem e principalmente essas incertezas legais bilionárias que os próprios relatórios mostram, será que eles vão conseguir mesmo manter essa disciplina financeira tão apertada
E essa política de pagar bastante dividendo, se a economia dá uma piorada, ou se vier alguma regra nova do setor que não está prevista aqui nesses documentos? É um equilíbrio bem delicado para manter nos próximos anos, né? É algo para quem acompanha a empresa ficar muito atento. Excelente ponto para reflexão. Bom, esperamos que essa nossa análise aqui dos documentos da ISA Energia Brasil tenha sido útil e trazido alguns insights. E só reforçando, né, tudo que a gente conversou foi baseado estritamente no que estava no relatório trimestral do segundo TRI de 2025 e na apresentação do Investor Day de 2025. Muito obrigada por acompanhar a gente. Se você gostou dessa análise, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Até a próxima!